Maravilha. Vandique, vamos chamar agora nosso próximo convidado, Fábio Guarda, sócio e gestor da Galápagos Capital, já está aqui conosco. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao BMC News, prazer falar contigo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Fábio, seguinte, a gente estava comentando aqui sobre essa possibilidade de uma moeda comum. Queria entender sua visão também para o mercado de câmbio aqui no Brasil. A gente viu hoje de manhã uma ligeira alta no dólar, né? E muita gente falando que talvez fosse algum tipo de repercussão com toda essa questão que a gente está vendo. Não só da moeda especificamente, mas também impacto desses primeiros movimentos econômicos do governo Lula. Queria entender sua visão para esse caso especificamente e, claro, um overview da sua percepção sobre esses primeiros dias, né, esses primeiros 20 dias aí do governo. Perfeito. Bom, a história da moeda, né, da moeda sul-americana é algo, na minha opinião, sem pé nem cabeça, de fato. Né, a gente estaria importando da Argentina os seus problemas, né, e a Argentina exportando seus problemas fiscais, né, para o Brasil. A complexidade que envolve, né, a criação de uma moeda comum é enorme, e a gente já, né, tem um exemplo vivo em um bloco econômico que é desenvolvido, que tem instituições maduras, né, e ainda assim muita frição e muito problema, né, entre esses diferentes países. Então, óbvio, a Alemanha, por ser um exportador industrial, né, e a moeda forte, que seria a moeda forte do bloco, se beneficia de um câmbio mais valorizado através do uso do euro, né, então ele exporta mais porque tem um câmbio desvalorizado, porque carrega a reboque, né, toda a periferia europeia, né, e isso tem um custo, que é o custo fiscal das economias periféricas, que ao fim e ao cabo tem que ser suprido, né, pela Alemanha. Então, né, é uma situação muito complexa, né, acho que isso é um devaneio, né, é o sonho da América Latina unida, né, como uma grande potência. Isso, enfim, para mim não funcionaria, e mesmo porque a gente já tem uma moeda que funciona bem para o comércio internacional, que é o dólar. Né? Num sistema monetário você privilegia o sistema monetário que tem menos vazamento, né? E esse vazamento é o vazamento de inflação e fiscal, né? Então, né, por pior que esteja a situação fiscal americana e por mais inflação que se tenha no dólar, né, a gente sabe que ao longo do tempo essa situação se corrige e ao fim e ao cabo, o melhor instrumento monetário para a gente fazer as trocas entre nossos produtos. Já inventaram uma moeda boa para isso, que é o dólar. Né? Se vai haver algum substituto, tem que ser uma moeda que seja forte o suficiente, que tenha vazamento mínimo e que seja, por natureza, melhor que o dólar para essa finalidade. A gente ainda não encontrou. Né? Com relação aí às primeiras medidas e como o mercado vem percebendo, acho que, né, de uma forma muito ruidosa, né, vem ficando notório realmente essa postura de que o Lula é o ministro da Fazenda, ele tem a caneta na mão e ele, né, vai ser determinante, né, na condução da política econômica. Aí os factoides, né, recentes, né, as críticas ao Banco Central, à sua independência, as críticas à meta, né, de inflação que o CMN, né, fixa, né, isso, né, fica claro um grau de ingerência bastante grande. Eu acho que vai entrar na pauta agora também, né, essa queda de braço para substituição, né, do Bruno Serra no Banco Central, né, como diretor de política monetária. Na minha opinião, uma das cadeiras mais importantes dentro do Copom, né, a cadeira que teria que ser mais técnica, né, para fazer toda, né, a análise dos arcabouços que a gente tem para cumprimento da meta da inflação, né, e eu acredito que a gente vai entrar num debate político, né, em cima desse tema. A nomeação final é do Lula, né, então acho que vai haver, né, um debate político em cima disso. E o que a gente vê, né, em termos de mercado é assim, hoje a reação do mercado está uma reação bastante módica, né, ao meu ver, né, assim, o mercado piorou muito na quinta e na sexta-feira da semana passada,
né, com principalmente a curva de juros muito sensível, né, às últimas declarações. Então, né, o DI janeiro 27, por exemplo, que chegou a tradear, né, a 12,15 na semana anterior, né, foi tradar perto do 12,90 hoje, com a curva, os termos da curva inclinando bastante, né, então a ponta curta um pouco mais ainda ancorada, mais a ponta longa toda, né, qualquer termo da curva acima de 5 anos já está negociando acima de 13%. Né? E com um detalhe que não é muito visto pelas pessoas, mas as inflações implícitas, né, quando você pega a curva das NTNBs e a curva do juro no nominal, né, e desconta um com o outro e plota a curva de inflação implícita, as inflações implícitas que vinham negociando ali perto de 5,60, 5,70 para os prazos de 3 a 5 anos, já estão acima de 6,20, 6,30, né, se acercando dos 6,5. 6,5 é um ponto, né, de bastante alarme. Raras vezes, né, no Brasil a gente passou dos 6,5 de inflação implícita e permaneceu assim por algum tempo. Né, essas ocasiões foram muito específicas, por exemplo, no momento anterior ao impeachment da Dilma, quando a situação fiscal do Brasil estava mostrando uma deterioração bastante notória, né, e os investidores buscaram proteção nos títulos vinculados à inflação, fazendo com que a inflação implícita nesses títulos subisse muito. Né? Então, a falta de um arcabouço fiscal crível e transparente que a gente, né, consiga, né, fazer conta e se tranquilizar para que não haja uma trajetória explosiva aí na trajetória de dívida-PIB, potencializa esse movimento. Então, acho que, né, o conjunto de fatores aí, quando a gente olha, né, a condução da política econômica, acho que o resumo é uma política bastante ruidosa, né, existe um confronto grande aí entre o executivo e o Banco Central, né, um confronto que deixou de ser velado, agora parece, né, pelo menos pelo executivo, está aberto, né, e a ausência total aí de uma perspectiva fiscal, de um arcabouço fiscal que venha substituir ou complementar, né, o teto de gastos. Fábio, Vandic Silveira, economista, fundador da EducPay, está aqui com a gente também, tem perguntas. Vandic, fica à vontade. Bom dia, Fábio, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Vandic? Tudo bem. Eu concordo em gênero, número e grau com os seus posicionamentos, com a sua fala, e gostaria de trazer à tona a questão da substituição do Bruno Serra. Esse, para mim, é um dos pontos mais importantes e relevantes, apesar de não ser entendido a responsabilidade, o impacto dessa decisão por grande parte do mercado, principalmente pela audiência aqui, que muitas das pessoas não têm tamanha compreensão do que significa essa condução da política monetária e a posição do secretário, o diretor de política monetária dentro do Banco Central. Nós temos hoje uma situação de independência do Banco Central, no entanto, a independência do Banco Central depende de ação presidencial, né, em termos de indicação do presidente do banco e a substituição e indicação dos diretores do banco. E o diretor de política monetária exerce um poder muito grande no que a gente chama de Copom, né, as decisões sobre taxa básica de juros. Eu vejo que existe uma grande possibilidade, em função das falas recentes do Lula, esse confronto direto com a condução da política monetária pelo presidente, né, e o fato de ele não ter indicado o Campos, e a eminência da indicação de um substituto para o Campos em 2 anos, um pouco menos de 2 anos. Quer dizer, a gente pode passar a ter um Banco Central independente, mas que é subserviente às intenções e desejos do governo. Como é que você vê isso? É preocupante, né? De fato, né, assim, a nomeação do substituto do Bruno Serra já vai ser um balão de ensaio, né? A gente vai conseguir ter bastante sensibilidade, né, com relação à condução de como vai ficar o quadro do Banco Central quando houver a substituição do Roberto Campos. Né? Acho que existe a tentativa aí pelo Roberto Campos de nomes técnicos, né? Foram ventilados alguns nomes, né, que são participantes, né, do mercado, que têm,
né, conhecimento macroeconômico suficiente para rodar a modelagem, a fazer as atualizações de modelagem necessárias, né, para o sistema de metas. E a gente, né, no dia 28 de fevereiro, o Bruno sai e a gente vai ter que achar um substituto, que vai ter que ser nomeado, como você comentou, pelo Lula. Né? Me preocupa bastante, eu acho que é uma preocupação que ainda está bastante subjugada no mercado. Né? Assim, se a gente fosse levar, né, acho que assim, o mercado se enganou bastante tempo com essa história do que, não, o Lula está falando isso em campanha, mas não vai fazer porque ele é pragmático e ele já sentou na cadeira, ele sabe como funciona. Né? O fato é que, né, ele está cumprindo as promessas de campanha, né, ele é verborrágico em falar sobre economia e, ao que me parece, ele está caminhando com o que ele fala. Né? Ele está... como eles dizem nos Estados Unidos, ele está andando a fala dele, né? Está walking the talk. Então eu vejo com uma preocupação grande. Então todas essas posições mais longas, né, que se beneficiariam de uma política fiscal e de um controle maior de inflação, que são os trades aplicados no juro longo, comprado em bolsa, né, vendido no dólar americano, comprado em real, essas posições tendem a se sensibilizar com esse não só discurso, mas com a materialização desse discurso em ações. Né? E, para mim, o ponto-chave aí para a gente observar é agora a substituição do Bruno Serra. Eu estou de acordo contigo, acho que né, com exceção da cadeira do Roberto Campos, é a cadeira mais importante do Copom. Né? Então, para mim, é de extrema relevância saber quem vai ser o substituto e quão técnico essa pessoa vai ser. E quão blindado, vamos dizer, de uma interferência política, essa cadeira vai estar. Fábio, ainda nesse sentido, né, você falou que essa cadeira é muito importante, até mesmo para a tomada de decisão ali da política monetária e das decisões, obviamente, do Banco Central. A gente ouviu na semana passada, principalmente o presidente Lula falando bastante sobre a questão da meta de inflação, né? Questionando uma meta baixa que coloca ali o Brasil como um dos maiores juros real do mundo. E isso, na opinião dele, ou pelo menos na visão do presidente, acaba trazendo consequências para a economia brasileira. E talvez uma das medidas necessárias seria aumentar um pouco a meta da inflação para ser uma inflação um pouco mais exequível ou alcançável, digamos assim. Qual a sua percepção disso, né? Muita gente falando que é prejudicial, que é ruim para a economia ter uma mudança nessa postura, ter uma mudança na meta de inflação, desancora as expectativas. Quais as consequências em cadeia que a gente pode ver com uma possível mudança e se isso se concretizar? Bom, a gente tem no Brasil, né, a gente tem essa tara, né, pelo juro real. O juro é muito alto, o juro é muito alto. Né? O juro é o que tem que ser. Né? A gente tem o juro alto porque a inflação no Brasil é constantemente mais alta do que o esperado, a gente tem surpresas inflacionárias, carrega, né, um histórico desde a década de 80 de um mal pagador. Então, assim, o juro é consequência, ele não é uma determinação do Copom que coloca o juro. A determinação do Copom coloca a Selic onde a Selic está, mas não coloca a curva de juro onde ela está. Né? Quem coloca a curva de juro onde está somos nós todos, a sociedade, né, que, através das suas decisões, faz com que a curva de juros esteja com esse ou com aquele formato. Né? E acho que um ponto muito importante que assim não fica claro para as pessoas, né, que a melhor forma de você distribuir renda, né, para uma população como a população brasileira seria que não houvesse inflação. Né? A inflação é um imposto, né, que é colocado à população de uma forma muito perversa. Né? Ou seja, a população que é mais carente, mais pobre, que consome toda a sua renda, é muito mais impactada por uma inflação alta do que a população mais rica, né, que não consome toda a sua renda e pode proteger parte da sua renda, parte do seu patrimônio da inflação através, né, de aplicações financeiras. Então, uma das melhores maneiras da gente redistribuir renda no Brasil seria acabar com a inflação. E você não acaba com a inflação da noite para o dia, não existe canetada, você tem que fazer com que a inflação, que hoje é alta, convirja para uma inflação mais baixa. E a melhor forma de fazer isso é um sistema de metas de inflação cadente ao longo do tempo.
né? Então, não adianta a gente achar que, né, a inflação brasileira, que era 6%, 7%, vai cair para 2%, né, da noite para o dia, né, consistentemente, né? Se as condições macroeconômicas da economia brasileira vão ter que se transformar ao longo do tempo para que a gente faça essa convergência da inflação. O sistema de metas ajuda a fazer isso, ele proporciona isso ao longo do tempo, né? Então, quando você faz uma reversão, né, da meta de inflação que o CMN escolha, que o Banco Central deveria buscar, você faz com que a percepção dos agentes, todos os agentes, né, não só do mercado, mas os agentes do mercado amplo, né, do supermercado, da padaria, de quem presta algum serviço, você está dizendo para eles que a inflação futura vai ser mais alta, né? Quando você diz isso, as expectativas de inflação e dos preços que essas pessoas vão praticar no seu dia a dia vai ser de que amanhã a inflação é mais alta, eu tenho que me precaver e aumentar meus preços para que eu tenha poder de compra para recompor, né, os insumos da minha atividade e assim siga, né, produzindo. Então, é um efeito muito pernicioso, é muito ruim, né, que a gente tenha, né, voltar essa discussão, né, do sistema de metas e aumentar a meta de inflação. Isso, ao fim e ao cabo, vai fazer com que com o juro real brasileiro negocie mais alto, que o prêmio de incerteza vai aumentar e você tenha que requerer mais prêmios para se posicionar, né, na curva de juros. Enfim, eu acho essa discussão uma discussão muito ruim, né? De novo, já causou um efeito bastante grande no mercado, né? As inflações implícitas em uma semana subiram mais de 50 pontos, né? A curva de juros subiu mais de 70 e poucos bases, né? Então, e isso não é um efeito né, do mercado financeiro, é um efeito do mercado como um todo, né, dos agentes formadores de preço, né, que vão ter a percepção de que o Brasil terá uma inflação mais alta, né, tirando recursos de quem mais necessita, né, e preservando recursos de quem menos necessita, né, uma visão muito míope, na minha opinião. Van Dijk? Fábio, o que você se posicionou, o que você disse, faz todo sentido. Um dos maiores problemas é que essa discussão sobre inflação e academicamente, as discussões sobre inflação, nós descobrimos tudo que precisa ser descoberto, sabemos tudo que precisa ser sabido sobre inflação desde o final da década de 70, quer dizer, a gente sabe exatamente como lidar com ela, o que causa, o que não causa, e a gente não precisa de novas descobertas, a gente precisa aplicar a receita do bolo para o bolo ficar cada vez mais perfeitinho, mais bem formadinho, certo? Agora, a minha grande preocupação é que esse discurso do Lula, ele cria aquela situação do sapo na água bolente. Por quê? Porque quando a gente começa a falar que um pouquinho mais de inflação não é problema e que o Brasil tem um arcabouço institucional, blá, 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 que leva a uma inflação maior, a gente também sabe que a inflação ela não é determinada pelo índice em si, mas pela expectativa futura desse índice. Então, no momento que a gente sabe que o governo está ok em ter 5% como meta, não 3,5% mais, tá? Essa adição à meta de inflação começa a fazer o slippery slope, né? aquela rampa deslizante que os americanos chamam. Quer dizer, tem até uma piada que eu não vou dizer aqui, mas né, o que é não sei o que, né, para quem já fez nas calças, é mais ou menos isso. Então, o que acontece? Conforme a gente tem essas maiores deliberalidades e a gente tem esses maiores graus de liberdade para a meta de inflação, o teto também sobe e a população começa a falar, mas se era 3 e bateu 10, se vai ser 5, vai bater 15. Então, a gente começa a se posicionar tanto em remarcar os preços, como ir às compras agora, que impulsiona isso e faz com que o juro real tenha que ser mais alto. Historicamente, se a gente olhar historicamente, a taxa de juro brasileiro rodou em torno dos 15%. Obviamente, nos últimos 30 anos esse valor caiu, mas se a gente levar em conta todos os anos de maluquice, etc., a gente roda em torno de 13% a 15%. Então, o que é isso? Isso é a disfunção econômica no país
que leva as pessoas a se acomodarem em expectativas e se precaverem. Então, somente essa fala do Lula em si já impactou o que já saiu hoje, né, em dados do mercado financeiro de expectativa de inflação para esse ano e para o ano que vem, elas continuam, acho que pela sexta semana crescente. Sim, exato. É isso. Quando você mexe na expectativa dos agentes econômicos de que vai haver mais inflação, você mexe no teto, né, da banda dessas pessoas, na percepção da banda dessas pessoas. E a realidade é que você comentou é o objetivo míope, né, de que se quer com uma atuação dessa. Não, que as pessoas vão para o consumo, né, e esse consumo estimule a economia no curto prazo. Né? A gente sabe que vai acontecer isso. Né? As pessoas vão para o consumo porque querem se defender da inflação futura, vão partir para o consumo de curto prazo, né? Porém, com a percepção de que a inflação futura vai ser melhor, e isso é autoalimentante, né? Então, bom, eu sei que amanhã a inflação é maior, eu vou comprar primeiro, eu vou gastar mais agora, e é uma ilusão achar que isso, né, vai fazer com que aumente, por exemplo, a oferta de produtos, né? Não vai. A gente já testou isso, já sabe que não dá certo. Né? É quase uma forma keynesiana de olhar aí a política monetária. Né? Eu vou gastar agora porque amanhã eu vou ter que gastar mais e eu mantenho a bicicleta andando equilibrada, porque sempre vai ter uma próxima pedalada. A gente sabe que isso não funciona, sabe que isso não dá certo. Né? E o longo prazo chega, né? Chega para todos. Fabio, uma última pergunta aqui da minha parte é a seguinte: a gente tem visto um fluxo bastante importante de dinheiro estrangeiro vindo para o Brasil, né? Se não me engano, até semana passada, quase 7 bilhões, alguma coisa nesse sentido, e também colaborando com isso toda essa expectativa aí de reabertura da China, de aceleração da China, impactando no mercado brasileiro. A gente está comentando aqui de todo esse ambiente incerto do cenário político brasileiro, mas gringo continua fazendo seus aportes, continua trazendo dinheiro aqui para o Brasil. Queria saber se isso poderia ser um gatilho ou, de repente, até mesmo uma situação aí que pudesse elevar os níveis da nossa bolsa, consequentemente trazer um pouco de respiro aí a mais para o dólar. Tá. O nosso economista esteve no México com investidores internacionais essa semana que passou, né, e o relato é que o estrangeiro ainda está bastante animado com o Brasil, no sentido de que a bolsa parece estar bastante descontada, né, o juro real é alto comparado aos outros lugares do mundo, então sempre tem, né, o apelo do carry trade para trazer o dinheiro para cá para o Brasil, para surfar esse juro real alto. Né? Não só o real, o nominal, né? Para o estrangeiro pouco importa o juro real, ele quer o nominal e ele fica no play da desvalorização do câmbio, né? Ser menor do que o quanto ele consegue receber de carrego. Né? Então, essa percepção ainda é uma percepção positiva de Brasil, né? Assim, ainda se tem uma grande memória do que foram os primeiros anos do governo Lula 1, né, lá na frente, onde foi forçada uma estabilidade fiscal porque a gente não tinha, né, nem reserva e o país estava numa situação lastimável de suas contas. Né? Então, essa percepção ainda se mantém, né, no estrangeiro. Né? E quando confrontados com essas coisas, por exemplo, da independência do Banco Central e alteração da meta, eles têm uma certa surpresa e falar, não, mas o Haddad não vai encampar essa ideia, tem algum tipo de freio e tudo mais. Então, assim, ainda existe um pouco de uma aceitação, de uma certa negação, né, de que a gente possa cair aí num flerte total aí para uma política heterodoxa, né, em todas as suas frentes, seja fiscal e monetária, né. Mas sim, eu acho que assim, a gente está falando de um câmbio aí perto dos 5,20, sim, pelo fluxo do estrangeiro, né, que vem alocando e vem aportando, né, uma bolsa suportada, né, acima aí dos 110 mil, né, por dinheiro estrangeiro, né, pelas condições aí idiosincráticas, né, do petróleo e do minério de ferro, que estão muito impactados, né, pela reabertura, pela expectativa de reabertura da China e que haja um crescimento aí da demanda sobre essas commodities. Né, então, assim, esse suporte, ele existe de fato e está ocorrendo. Né. Vejo uma percepção aqui de que o investidor local começa a ficar mais ressabiado aí, mais cauteloso,
né? E acho que a interação com o investidor estrangeiro ela acontece e acho que essa percepção vai acabar em alguma forma, se a gente continuar, né, com esses flertes, e esses flertes forem se materializando, né, em algum momento essa percepção passa para o investidor estrangeiro e a gente reverte esse fluxo. Maravilha. Ô Fábio, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e uma ótima semana. Até uma próxima. Até mais. Para vocês também, obrigado pela oportunidade. Boa semana.